Oi galera, eu sou a Gabi. E eu sou a Isa, e juntas formamos o AgroSisters, um canal feito pra você, universitário de agronomia, ou que deseja se tornar um. Então galera, hoje a gente vai trazer o assunto dos custos que a gente tem na universidade em Viçosa. Isso. A gente vai tentar trazer da forma mais sucinta possível, bem direta, pra vocês não ficarem com muitas dúvidas em relação a isso. E a gente vai começar com o aluguel, que eu acredito que é um dos maiores gastos que a gente tem aqui, né, pra você que vem pra estudar. E a gente fez uma média, por quê? Isso varia muito, então depende. Depende da localização, depende... Geralmente os que são mais perto da UFV são mais caros, mais distante, mais barato. Depende de se tem condomínio, se é um lugar mais protegido. Se depende. Tem síndico. Exato, depende de muita coisa. Então, assim, da nossa realidade, do nosso entorno, de pessoas que a gente conhece, a média que a gente fez é de 200 a 700 reais se você estiver morando com outra pessoa. Ok? Então, se você for morar sozinho, aí já é outros 500, tem aluguéis de 1.000, 1.200 reais sem o condomínio. Aqui a gente tá falando só de aluguel. E de apartamento, tá? Não, a gente não vai entrar em casa porque eu, particularmente, você conhece alguém que mora em casa? Não, na maioria dos estudantes estão em apartamento, em repúblicas principalmente. Exatamente. Ou pensão, né, no caso. Tem gente que já mora em pensão. A Gabi já teve uma experiência em pensão. Sim, e aí a gente não paga as contas separadas, a gente só paga um valor total, igual eu pagava 350 quando eu cheguei aqui em 2022. Eu pagava 350 para todas as contas, aluguel, água, luz, tudo pra moça, limpeza e tal, eu pagava só isso e eu tinha os meus outros gastos. Isso, então assim, existem possibilidades, mas a mais comum é república. E aí fica entre esses valores de aluguel, só aluguel, de 200 a 700 reais. Aí a gente parte para condomínio, que geralmente tem, principalmente quando você vai morar em prédio, né, que tem o mínimo, o básico, os serviços básicos, que seria os serviços do próprio condomínio, levar o lixo pra fora, esse tipo de coisa assim, e por isso que você paga o condomínio. E aí também tem que enfatizar que tem condomínio que tem porteiro, que tem a segurança, e tem outros condomínios que não tem só uma limpeza no máximo, e aí é um pouco mais barato. Isso, exato. Tudo isso impacta no preço, por isso que a gente fala que depende tanto. Mas uma média de valores é de 200, 300 reais pra mais, dependendo do lugar. Geralmente quando é muito perto da UFV também é mais caro. Então, mas esse é o gasto normal, é o mais comum. A gente tá tentando trazer o que é mais comum pra vocês terem uma base um pouco mais sólida, sabe? Um valor realmente pra trabalhar. Porque eu sei que isso é muito importante. Quando eu vim pra cá, eu queria muito ter isso, algo mais sólido pra trabalhar, pra ter mais uma noção, sabe? Continuando falando agora de contas gerais, como assim? Luz, água, é importante dizer. Água geralmente já vem no condomínio. Gás também às vezes vem. Às vezes vem, mas muitas das vezes o gás você compra separado. Isso. Só que também não é um gasto tipo mensal. Normalmente nas repúblicas um gás dura mais. E tem muitos lugares também que são apartamentos mais antigos que não vem água no condomínio. Aí você paga separado. Exato, então isso também depende. Mas essas contas gerais, coisas fora de aluguel e condomínio, fica em torno de 100 reais, às vezes um pouco mais. Mas não passa de 200, não é algo muito caro. Por quê? Quando você está morando numa república, você divide essas contas com outra pessoa. Então isso fica um pouco mais em conta, sabe? Não é algo tão mais caro se a gente comparar, por exemplo, ao condomínio ou ao aluguel. É um pouco mais tranquilo. E aí, dentro dessas contas gerais, a gente colocou a internet da casa, mas você também precisa de dados móveis, por exemplo, porque na UFV tem Wi-Fi, só que eu e a Gabi, a gente nunca conseguiu usar. Quase nunca funciona. Exato. Quando funciona, é bem ruinzinha. Às vezes deixa muito a desejar, então é bom você ter, caso você queira ter uma comunicação assim o tempo todo. E às vezes você quer fazer um trabalho mesmo e você não consegue fazer com a internet da UFV, então é bom ter os dados móveis. Sim, é importante. Não dá pra vir pra cá contando que você vai ter internet da UFV, porque não dá pra contar com isso. Tá, gente, e isso são os gastos mensais, o que você sempre vai gastar todos os meses. Agora, quando você logo chega aqui em Viçosa, você tem alguns gastos em relação a mobília do seu quarto, ou dependendo se você foi para uma república que não tem, por exemplo, uma máquina de lavar, alguma coisa assim, se você foi morar num apartamento com outra pessoa que não tem nada, então isso também você precisa levar em consideração. Eu e a Gabi pagamos em torno de R$2.000 em mobília, o que a gente comprou.
cama, guarda-roupa, escrivaninha e a cadeira. Isso, foi isso que a gente comprou. E isso foi em 2022. Então, assim, não é um gasto de boas, tá? É um gasto considerável. Então, é algo que você precisa também levar em consideração. Fora, por exemplo, máquina, que logo quando eu cheguei aqui a gente teve que comprar. Enfim, esses gastos você tem que levar em consideração. Dependendo da república que você for entrar, quando ela já é toda mobiliada, ela pode exigir uma taxa de imóveis, que é em torno de 250... 250. Isso. Então, assim, também é algo que você pode ter que encarar. Um e valor assim, é uma taxa que você paga quando você entra, mas que você pode cobrar quando você sai. Então, não é um valor só jogado fora. Você também pode cobrar depois. Isso. Exatamente. E assim, voltando aos custos mensais, temos os custos de alimentação, e aí vai variar muito da pessoa, porque depende do quanto você come, depende do que você prefere. Então, tem gente que se alimenta aqui só com RU, e tem gente que também faz compra no supermercado. Eu e a Isa já fazemos os dois, a gente come no RU, na maioria das vezes, a gente almoça no RU e tal, mas a gente também compra no supermercado. E assim, esse mês que eu fiquei aqui, que foi agora já em 2023, que eu gastei mais do que 2021, porque as coisas estão bem mais caras, eu gastei assim no mês R$219 no supermercado e também em torno de 219 no RU. Só que assim, eu não comi todos os dias no RU, então se você for comer no RU todos os dias, tipo café da manhã, almoço no RU e janta, você gasta em torno de R$354 por mês. E aí, se você for trocar a janta do RU pelo jantar alternativo no Emil, que é mais barato, você gasta por mês, assim, R$267, isso só com alimentação na faculdade. Se você for gastar com supermercado, isso vai além. E aí, depende muito mesmo do que você vai comer, da sua preferência e tudo mais. Exato, se você come muita fruta, você vai gastar um pouco mais, entende? Depende, isso depende. Se você sai, enfim, tem que considerar tudo isso. Gente, pra caminhar pro final desse vídeo, pra não ficar um vídeo muito longo pra vocês, a gente vai falar agora sobre transporte. Se você não quer andar a pé, você vai ter que ou comprar uma bicicleta, ou Uber, ou ônibus. A gente não tem certeza sobre os valores no momento, mas qualquer coisa, vocês colocam no comentário pra gente lembrar e aí a gente coloca tudo pra vocês certinho. Mas, se você quiser comprar uma bicicleta, você vai ter esse gasto inicial. Se você for de ônibus, você vai ter um gasto aí diário. E assim, aqui as coisas são longe. Então, por exemplo, das 4 pilastras, que é o início da UFV, até o RU1, dá 10, 15 minutos, dependendo de quanto você anda. Então, assim, não menosprezem a distância entre os prédios, tá bom? Você pode sofrer alguns perrengues, então tem coisas muito longes. E assim, o departamento de agronomia, veterinária, zootecnia, medicina e vários outros, assim, é uma distância bem grande do RU. Então, põe mais um tempo aí. Exato. Por exemplo, das 4 pilastras até medicina, cara, deve dar meia hora, 40 minutos andando, na boa. Então, assim, se preparem, de verdade. E eu tenho outra coisa, eu acho importante dizer isso. Se você mora longe daqui, de Viçosa, eu, por exemplo, sou de Rondônia, é outro gasto. Então, se você quer ir pra sua casa visitar, você vai gastar pra caramba com passagem e tudo mais. Então, é um gasto que você tem que considerar também. Mesmo pra você que é de Minas, às vezes você gasta bastante com ônibus. E assim, outro gasto que a gente tem também é material. Então você vai chegar aqui de início, às vezes você não precisa sair comprando um monte de coisa, mas a partir assim, do segundo semestre e tudo mais, você já vai ter que ter um gasto a mais, jaleco, material de laboratório, livros principalmente, apostilas e tudo mais. E assim, varia muito. E às vezes você consegue comprar esses materiais até usados com os veteranos mais barato. Então vai variar muito, vai depender do que você quiser e tal, calculadora científica e tal. Então é uma coisa que é bem da pessoa assim também, do que você vai querer comprar também, de caderno, lápis, lapiseira, canetas, tem gente que gosta demais, tem gente que nem usa. Então é mais isso. E assim, outro gasto também que a gente tem é farmácia, mas isso aí a gente tem em todo lugar e aí vai depender também do que você toma, se você não toma muita coisa, se você toma de pirona de vez em quando. De pirona sempre, né? Sempre. Então é isso, galera. São mais esses custos mesmos.
Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Essas são as informações que a gente acha mais relevante pra vocês, mas se vocês acham que tem algum outro gasto que a gente não falou aqui, que vocês querem saber, manda nos comentários que a gente vai te responder o mais rápido possível. E você que é calouro agora de 2023, a gente te espera aqui na universidade. Qualquer coisa pode mandar mensagem lá no nosso Instagram. E você que está estudando ainda e pretende entrar futuramente na UFV, a gente também torce muito por você. E era isso hoje, galera. Um beijo. Curte aqui, se inscreve no canal. Ajuda a gente. Ativa o sininho, segue a gente no Instagram. E é isso, gente. Obrigada.